En esta oportunidad escucharemos la conferencia del profesor Mauricio Lima Barreto sobre asma en América Latina, desafíos para la investigación epidemiológica. El profesor es médico, doctor en epidemiología por la Universidad de Londres, es profesor titular de epidemiología en el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. En dicha universidad ocupó cargos de jefe de departamento, coordinador de posgrados y vicedirector. Dirige grupos de investigación que estudian los aspectos epidemiológicos de enfermedades infecciosas, desnutrición y asma, así como la evaluación de los impactos poblacionales de intervenciones en salud y aspectos teóricos y metodológicos de epidemiología. Actualmente coordina un centro de excelencia en América Latina financiado por la Wellcome Trust para estudiar el impacto de la urbanización, migración, los cambios en los estilos de vida y en la exposición a infecciones sobre el asma en América Latina, con proyectos de investigación en Brasil y Ecuador, donde trabaja con colaboradores de diversas áreas de conocimiento y de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Recientemente concluyó un proyecto sobre el efecto de la revacunación con BCG en escolares sobre la tuberculosis, que abarcó a más de 300.000 individuos y cuyas conclusiones definieron el fin de la revacunación con BCG en Brasil y otros países. Tiene numerosas publicaciones en revistas científicas, monografías y capítulos de libros, orienta tesis de maestría y doctorado y ha participado en comités de asesorías en cuestiones de políticas científicas y de salud en diversas organizaciones nacionales e internacionales. En el área editorial científica es consultor editorial del Lancet y editor asociado de varias revistas científicas. Entre los años 2008 y 2011 fue editor en jefe del Journal of Epidemiology and Community Health. Tá bom, o que eu vou falar hoje aqui para vocês é uma experiência de investigação, de um grupo de pesquisa amplo. O que eu vou relatar aqui não é uma experiência pessoal somente, é a experiência de todo um grupo de investigação em torno da questão da asma na América Latina. E eu vou apresentar alguns resultados e um pouco a etapa, as etapas de investigação que se encontra, e os dilemas, questões e dificuldades também encontradas nesse percurso investigativo. Bem, rapidamente, a América Latina ela tem apresentado como continente algumas características relativamente positivas. A América Latina ela tem, de um modo geral, após um período de ditaduras militares, de democracias, e apresenta em vários de seus países um razoável grau de desenvolvimento, vem apresentando principalmente nas últimas décadas, na última década em especial. Então você vê aí rapidamente, pode ir passando, algumas informações relativas à posição da América Latina no mundo, em relação a alguns indicadores econômicos, sociais. Pode passar, pode ir passando, o índice de desenvolvimento humano, suprimento de água, que hoje é bastante alto na América Latina, saneamento tem avançado bastante, mas tem dificuldades, ainda tem algum atraso, mas mesmo assim se compara com países similares, na África e na Ásia. A América Latina se situa numa posição mais avançada em geral. Pode passar a próxima. Uma das características latino-americanas, por outro lado, negativas, é a desigualdade social. A América Latina se caracteriza por um alto padrão de desigualdade, apesar do reconhecido avanço no campo social que há no continente na última década, principalmente. Há uma manutenção de altos níveis de desigualdade. Apesar de que houve reduções, em muitos dos países que têm tido políticas distributivas que têm aumentado ou reduzido a desigualdade, mas ainda mantém patamares bastante altos. E, evidentemente, a desigualdade social vai estar aí por trás de uma série de questões no campo da saúde que, em relação à asma, depois nós comentaremos mais tarde. Pode passar a próxima. Aqui é o Brasil, mas isso tem acontecido em outros países da América Latina, redução dos níveis de desigualdade, enquanto que ainda permaneça em patamares razoavelmente altos. Pode passar a próxima. No campo da saúde, a América Latina apresenta já níveis razoáveis de expectativa de vida, isso tem aumentado muito rapidamente, em ganhos,
e também na taxas e indicadores outros, como a taxa de mortalidade infantil, né? Bem, mas isso é só para introduzir um problema que existe aqui na América Latina, pode passar a próxima, e que é em relação à asma, né? Sempre nos sistemas locais de saúde, quem atende nos sistemas locais de saúde, principalmente crianças, a asma é um importante problema de saúde, né? Nos pronto-socorros, nas emergências, nos pronto-atendimentos, a asma é sempre tido como um problema frequente, né? Mas nós não tínhamos muitos dados populacionais e muitos dados comparativos até esse estudo que foi feito na década de 90, né? Usando metodologias similares, né? Que comparou os diversos países da América Latina, né? Do mundo, aliás. Esse estudo foi feito internacional, envolveu vários países do mundo, e que chama a atenção, né? Se vocês observarem aqui, né? Os países que têm prevalências mais altas e os mais baixos. Se vocês vão olhar para os que têm prevalência mais alta, depois de países como Austrália, Canadá, tem uma série de países latino-americanos, né? Os países latino-americanos se destacam, né, bastante, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, Panamá, cadê mais aqui? Tem mais coisas. Enfim, os países que foram estudados da América Latina sempre se despontaram entre aqueles com mais alta prevalência de asma. Então, essa era a primeira grande questão, era porque, né, a prevalência da asma é alta na América Latina, né? É comparável a países de primeiro mundo, né? Então, isso ficou um certo enigma, né, de explicativo do porquê essas altas taxas de prevalência que foram encontrados. 10 anos depois, aproximadamente, um outro estudo similar foi repetido, né, também em várias partes, né, em vários centros no mundo, e vocês veem aqui que na América Latina os encontros desse novo estudo feito mais de uma década depois é de que ou estava havendo estabilidade nas prevalências, que é esse quadro aqui verde quadrado, ou em muitos centros a prevalência estava aumentando, né? Você vê esse triângulo vermelho é um sinal de aumento, né? Então estava aumentando. Então isso, claro que aprofundou a questão, né, de que razões estão fazendo com que isso aconteça, né? A asma é uma doença, como a gente vai ver, ela era entendida originalmente como uma doença ambiental, mas a partir dessas grandes investigações internacionais, os paradigmas explicativos da asma começam a se modificar bastante, né? E é um tipo de problema que está em mudanças paradigmáticas, né, muito importantes e muito relevantes, em termos, inclusive, do próprio entendimento dos fatores que causam, né, ou que podem levar à ocorrência da asma. Bem, então, a asma era frequente na América Latina, né, e tem várias explicações. Quer dizer, como eu falei, a asma, para vocês terem uma ideia, é uma das doenças graves e frequentes em muitas populações, e que nós não temos nenhuma política ou tecnologia de controle, né? Se vocês observarem, enquanto que muitas doenças crônicas, cardiovasculares, alguns tipos de câncer, nós temos possibilidade de controlar, nós conhecemos um pouco as causas, né, e podemos pelo menos antever política de controle. Em relação à asma, todos os modelos ou todas as tentativas de fazer controle da asma fracassaram, né? Praticamente não existe nenhuma possibilidade de você definir políticas, né, de prevenção da asma por falta de conhecimentos e tecnologias fundamentais na prevenção. E se a gente olha as explicações causais da asma, né, são tão diversas, né, e tão, às vezes, divergentes, né, que está na base dessa questão, de nós não entendermos o que é asma. Tradicionalmente, a asma foi uma doença explicada como uma doença ambiental, né, causada por poluição, por irritantes ambientais e outras coisas, né? Mas a primeira grande observação foi de que em muitos países, principalmente europeus,
Quer dizer, com a melhoria da poluição, né, que houve né, muitas dessas cidades eram cidades poluídas, cidades europeias, e reduziu bastante a poluição, mas, no entanto, a prevalência da asma sempre aumentou. Né? Então, enquanto que a poluição diminuía, a prevalência da asma aumentava. Então, mostrando que não era tão claro essa relação. Né? E tem surgido outras explicações, né, nesse curso, alguns com algumas evidências, outros com menos evidências, né? E aqui eu listei um grupo dessas possíveis explicações. Né? Exposições a alérgenos ambientais, né, tem sido uma explicação, mas também tem a poluição, como eu falei, atividade física, né, como é uma doença pulmonar, né, se pensa que a redução de atividade física, que é comum nas sociedades modernas, poderia ter um papel, né, no agravamento ou no surgimento da asma. As dietas, né, houve mudanças dietéticas muito grandes recentes, né, e alguns mecanismos pensados em termos da asma e das alergias, né, envolve, né, mecanismos que poderiam ser afetados pelas dietas, né, e existem algumas evidências populacionais de que isso é possível. Existem hipóteses psicossociais, né, a asma como um problema criado pelas condições que os indivíduos vivem, né, e gerando questões de reflexos a nível do psique que se refletiriam na maior prevalência de asma. E uma outra hipótese que tem ganho muitos adeptos nos últimos tempos, né, que é a ideia de que a melhoria da higiene, né, seria a causa da asma. Isso é muito interessante para nós da saúde pública, porque a higiene é uma coisa central na saúde pública moderna, né? Quer dizer, uma das características da modernidade foi exatamente a melhoria da higiene, né, e as transformações que se deram em consequência disso. Então, essa que é chamada hipótese da higiene é de que a asma seria consequência, né, da redução das exposições ambientais a patógenos, né, e que a não exposição a patógenos, a redução da exposição a patogênicos em geral, né, levaria a algumas mudanças, né, em mecanismos essenciais imunológicos, né, que aumentaria a prevalência de asma e seria responsável pelo aumento da prevalência de asma, né, que observado claramente nos países do primeiro mundo. Né? Então, essa é uma das hipóteses que ganhou muita notoriedade, principalmente nas comunidades científicas da Europa, né? E que é bastante interessante e que despertou interesse nosso, porque meu grupo trabalhava tradicionalmente no campo das doenças infecciosas, né? E sempre é lógico que toda a ideia é de que a higiene é um aspecto positivo nesse processo, né? Então, se uma doença crônica que tivesse vinculações, né, com a redução, né, das exposições a patógenos, era uma coisa, no ponto de vista de hipótese, tentador, né, para investigar. E tendo visto a alta prevalência de asma na América Latina, né, isso precisava de explicações, né, coerentes, né, e foi nesse contexto que surgiu, né, nós começamos a agimentar um grupo de investigadores, né, para estudar mais seriamente essa questão no contexto latino-americano. Bem, só para dizer, falar um pouco mais da hipótese da higiene, a hipótese da higiene ela é uma coisa muito interessante, né, do ponto de vista científico, porque apesar dela ter contestadores, né, como toda boa hipótese científica, né, ela envolve uma série de patamares de conhecimento que são que têm interagido muito, né? Ela se alimenta de conhecimentos epidemiológicos, mas também de conhecimentos da imunologia e, mais tarde, da genética evolutiva, né? Tem muitas explicações no campo da hipótese da higiene hoje, e grupos de geneticistas têm trabalhado bastante, né, tentando trabalhar com a ideia da readaptação do organismo
a não exposição a patogênicos, né? Então, na medida em que nosso organismo, por milhares de anos, foi acostumado a interagir com patógenos, né? Na hora que você tirasse o patógeno, né, teria que haver processos, né, reativos do organismo, né, que não estaria adaptado a essa nova condição. Então são ideias bastante interessantes, né, e que envolvem diferentes campos de conhecimento e que fez com que, né, nós nos envolvêssemos bastante nessa investigação, evidentemente mais numa perspectiva epidemiológica, mas também envolvendo grupos, né, de imunologia, né, que vocês vão ver alguns resultados aqui, e mais recentemente grupos de geneticistas, né, que estão participando e contribuindo para a investigação, né. Então esse é o título do estudo, Scala, né, envolve pelo menos grupos de pesquisa de 3 países, né, e grupos com formação multidisciplinar, né, diferenciada. Né, o que eu estou apresentando aqui é fruto desse trabalho, né, de investigadores. As lideranças desse grupo estão aqui escritos, né, e são com pesquisas empíricas aqui no Brasil e no Equador. Né, nossas atividades de investigação são nesses 2 países. Né. Os objetivos do Scala, né, assim, em geral, do programa, era estudar os fatores de riscos, né, e estilos de vida, né, associado com a questão da asma e da alergia. Né. E a crença, né, era de que, como a América Latina está sofrendo um processo intenso de transformação, né, se é verdade que a hipótese da higiene, né, funcionaria no espaço latino-americano, a gente estaria vivendo um período, né, de transição, de aumento da asma, né, que as evidências empíricas sugerem um pouco isso, né, e esse aumento, né, teria que ser entendido para poder, inclusive, ser minimizado, né, nós queremos ser modernos, nós queremos ser mais limpos, mais higiênicos, mais água, mais saneamento, mais, né, limpeza urbana e tal, e entender essas relações seria interessante, né, em termos de futuro, pensar em políticas de prevenção ou de minimização de alguns efeitos negativos que esse processo de transformação está em curso na América Latina. Bem, a primeira ideia que eu queria aqui, isso eu vou repetir depois, né, é que vocês extraem da minha fala, é de que asma, nesse momento da ideia que nós estávamos nas primeiras reflexões, né, nós aceitamos uma crença geral da asma como uma doença alérgica, né? Não era uma doença ambiental, mas era uma doença alérgica, né? Uma doença essencialmente alérgica, que vocês vão ver depois que não é uma doença alérgica, né? Quer dizer, a primeira grande constatação que a asma não é tão alérgica como se pensa, né? Mas nós acreditávamos nisso nesse momento. Por isso que nesse primeiro momento da investigação, quer dizer, há uma conexão entre a ideia de alergia e de asma, que paulatinamente nós nos dissociamos desse conceito, né, à medida que a investigação passa. Né. Foi feito alguns modelos, né, de exercícios de modelos causais e tal para o grupo de pesquisa. Né. Então vocês veem que envolve vários níveis de exposição ambientais ou mecanismos biológicos e tal, numa tentativa de a partir do que existia na literatura, entender, né? Paulatinamente, esses modelos vão se tornando mais realistas, né? E vão fazendo modelos mais que sejam operacionais no ponto de vista da investigação, né? E é nesse processo que a gente vai, né, desenvolvendo as diversas linhas de pesquisa e os diversos linhagens de investigação. Como eu falei, né, os projetos estão em curso aqui na cidade de Salvador, né, e tem objetivos específicos dos projetos, né, em Salvador, né, e os projetos, de um modo geral, eu diria, é uma coorte, né, nós temos uma coorte de crianças, né, não é uma coorte de nascimento, né, é uma coorte que há anos atrás, né, foram crianças
que se avaliou, que se usou essas crianças para se avaliar o impacto de um programa de saneamento que teve na cidade, né, um grande programa de saneamento na cidade de Salvador, né, e que se mostrou que esse programa de saneamento trouxe melhorias imensas em termos da incidência de uma série de doenças infecciosas, né, de eventos infecciosos nessas crianças, né, e que se usou depois essa mesma coorte, né, para se estudar o impacto ou efeitos disso na alergia e na asma, né? E nesse estudo que começa em 2005, né? Nós estudamos, se vocês veem aqui, é uma mudança dos desfechos que estavam interessados, né? E nesse momento, quer dizer, se inclui instrumentos para medir asma, rinite e uma série de outros, né, desfechos, mas também uma série de instrumentos para medir questões ambientais, né? Testar a hipótese dietética, né, usando consumo de alimentos, ou as hipóteses psicossociais, né? Ou toda a parte de alergia e disposições a alérgenos aqui, né? Então, como o grupo era bastante multidisciplinar, foi possível no mesmo centro de estudo se testar ao mesmo tempo várias hipóteses, né, usando metodologias razoavelmente complexas, né, para tentar entender multidisciplinarmente o problema da alergia e da asma, né. E outra linhagem de estudo é aqui no Equador, né, aqui no norte do Equador, na fronteira, aqui uma região chamada Esmeraldas, né, que é fronteira com a Colômbia, né, e é uma região bastante pobre do Equador, né, uma das regiões mais pobres do Equador, e com a população bastante miscigenada, né, no ponto de vista étnico, né, eles se chamam afro-equatorianos, né, a grande parte da população que habita essa região aí da província de Esmeraldas, né. Aqui é uma ampliação da demonstração, demonstrando que esse estudo foi feito, né, em uma série de vilas, né, pequenas comunidades, né, espalhadas aqui na província de Esmeraldas, né. Isso é importante do ponto de vista metodológico, porque isso, algumas das investigações e das análises que vão ser feitas posteriormente tem a ver com esse tipo de distribuição da população, né. Tem objetivos específicos, né, no estudo no Equador. Se queria explorar mais os efeitos de imigração, né, o efeito urbano-rural, né, porque foram feitos 2 estudos, né, um em população urbana e outro em população rural, né, uma rural nessa população dessas pequenas vilas e um estudo urbano na população de Esmeralda, da cidade de Esmeraldas. Então, te queria comparar muito, né, e como há muita migração e muito movimento entre esses 2 universos, né, a ideia da investigação era explorar mais essas questões, né, do urbano-rural, questões migratórias, que ajudariam a entender, né, um pouco mais a questão, né, da asma e da alergia, né. Também uma série de métodos, né, que eu não vou entrar aqui em detalhe, à medida que eu explique os resultados eu posso falar de algum deles, né. Aqui novamente a vila, e aqui é a cidade de Esmeraldas, aqui por aqui. Não, a cidade de Esmeralda está aqui, e aqui as vilas onde a investigação foi feita. Bem, os primeiros resultados desse estudo, né, que aí a gente tinha um interesse de estudar exposições ambientais, infecções e a relação com a asma, né, e esse foi um dos principais, como eu falei, e a questão rural-urbana, né, na investigação do Equador. E aqui estão alguns resultados da investigação do Equador, né. Muitos desses estudos estão em curso, análises ainda estão em curso, né. Então, o que eu estou apresentando aqui, eu vou apresentar um conjunto de resultados, muitos deles publicados já, outros em processos de publicação, e outros são apenas hipóteses ou perspectivas, né, de investigações que o grupo continua, né, na tentativa de explicar esse problema. Porque apesar de, desde 2005, né, a gente está trabalhando nesse problema, né, eu acho que o grupo levantou mais novas hipóteses do que resolveu as hipóteses anteriores, né, mas
tem sido uma experiência de investigação bastante rica em todo caso, né? Então, a primeira coisa dessa região do Equador é uma estudante de pós-graduação, ela pegou o material para analisar os efeitos, primeiro, nessa região tinha também a oncocercose, e fazia tratamentos em massa para a oncocercose. E o tratamento para a oncocercose, ele também tem efeitos sobre aumentos intestinais. E os aumentos intestinais são poderosos alergênicos, né? Ele tem um poder alergênico bastante conhecido de inibição dos mecanismos alergênicos, né? Então, ela mostra aqui que nas áreas que eram tratadas para oncocercose, né, havia uma diminuição, né? Eu não sei se vocês são familiares com esses aumentos intestinais, mas aqui são dois aumentos muito frequentes, né, chama Ascaris lumbricoides e Trichiurus, né? Quem é médico talvez tenha tido a oportunidade de estudar isso em parasitologia, né? E vocês veem que, em relação ao Ascaris, a prevalência nas áreas que tratava com oncocercose é similar, mas o Trichiurus é bem mais baixo nas áreas que tratava com oncocercose. Quer dizer, possivelmente o tratamento com oncocercose tinha como efeito colateral, né, impacto sobre as infecções de Trichiurus, né? Então, todo esse conjunto de efeitos, né, foi registrado, e mais tarde uma outra análise desses dados mostra o seguinte, quer dizer, que nas áreas onde havia tratamento, né, havia bem menos, né, se vocês olharem aqui, né, havia uma prevalência de SPT, é o skin test, né, que faz para ver a alergia, né? É um dos testes de alergia. Nós usamos como indicador de alergia o teste cutâneo, né, que normalmente a sigla em inglês é SPT, ou então a medida de IgE, né, no sangue, né, também é outra medida comumente usada, né? E aqui no estudo do Equador foi usado o SPT, né, que é a medida cutânea, e vocês veem que nas áreas que foram tratadas, né, a prevalência o risco de uma criança ter o teste alérgico positivo é 2,1 vezes maior do que naquelas não tratadas, né? Então isso já dava enquanto que asma, né, para frequência de sintomas de asma, não havia diferença, né? Não era significante essa diferença, né? Então, você vê, esse é o primeiro grande achado, né, de que havia alguma questão que o tratamento massivo para oncocercose possivelmente estava provocando como um efeito adverso, né, um aumento das alergias nessa população, né? Possivelmente pela perda de infecções, né, que essas populações tinham, o que é positivo, né, mas estava aumentando a prevalência de alergia, mas não aumentava a prevalência de asma. Então isso é importante, né? Aqui em diversas vilas, né, vocês veem as que foram tratadas e que foram não tratadas, quer dizer, de um modo geral, só comprovando aquele dado anterior, a prevalência do teste cutâneo alérgico positivo foi sempre maior do que das áreas não tratadas, né? Então, é uma conclusão, né, consolida a ideia, né, de que o tratamento periódico para a oncocercose era um fator gerador, né, de alergia nessa população. Analisando os dados de Salvador, né, uma primeira análise que foi feita, bastante preliminar, para conhecer mais, aqui quem buscar essa tabela, o que interessa aqui nessa tabela é esse valor aqui, 24,5%. Essa tabela, na verdade, era para calcular o risco atribuível, né, de alergia e asma, né? O que a gente mostra aqui nessa tabela é que apenas 24% da asma, né, em Salvador, poderia ser atribuível à alergia. Quer dizer, 75% dos casos, né, de crianças com sintoma de asma, ele não era atribuível à alergia, né? Então, essa é uma primeira coisa, né, no sentido dessa dissociação, né, de alergia e asma, né? Mais tarde, analisando melhor os dados do Equador, a Ana Lúcia, né, que foi uma aluna doutorada lá do Instituto, ela vê que no Equador rural,
isso ainda era mais baixo, só 2,4% dos sintomas de asma era atribuível à atopia, né? Ou seja, 97% da prevalência dos sintomas não era atribuível à atopia. Então, isso é o primeiro grande achado nosso, né, que nesse momento estava saindo na literatura internacional exatamente algumas coisas desse tipo que começavam a desvendar ou a questionar, né, a tese de que asma é uma doença alérgica, né? A asma não era uma doença alérgica como se pensava. Enquanto que a alergia possa aumentar, né, eventualmente a prevalência de asma, pode ter algum efeito, pode funcionar como um fator de risco para a asma, mas grande parte da asma nos países, pelo menos como da América Latina, grande parte do sintoma da asma na população de crianças não é atribuível à atopia, né? Isso, dados internacionais hoje consolidam nessa direção, né, de que em países desenvolvidos o componente da asma que é atribuível à atopia chega a 40%, 50%, né? E nos países subdesenvolvidos, países do terceiro mundo, isso não passa dos 20%, né? E exatamente o que a gente encontra aqui, que Salvador é um centro urbano, né, já tinha passado por processos de transformação, né, grande. O componente de asma atribuível à atopia era na faixa aí dos 24%. No Equador rural, apenas 2,5% atribuível à atopia, né? Então, isso levou, quer dizer, o grupo a uma mudança imensa paradigmática, né, de pensar a questão da asma. Mas a gente ainda comprova mais isso, né, em algumas análises que a gente fez em Salvador, né, e, por exemplo, nessa análise aqui, né, vocês veem que em Salvador nós tínhamos dados de IgE também, né, além dos dados de atopia, né, e vocês veem que mas de um modo geral, né, a prevalência, crianças que tinham infecções, né, ou uma carga maior de infecções, que eu acho que está nessa segunda tabela, né, aqui fica melhor, cargas de infecções maiores, elas tinham mais alergia, carga de infecções menores, desculpe, elas tinham mais alergia pelos dois marcadores, né, que nós tínhamos em Salvador, tanto o marcador de alergia cutânea, medida pela medida cutânea, como a dosagem do IgE, né, no sangue, né? Então vocês veem aqui que os riscos é 45%, 40%, 80%, né, maior, né, de chance em crianças que têm menos infecções, né? Se vocês olharem essa tabela, dá para ver que crianças que tinham aqui, nessa segunda parte da tabela, que tinham muitas infecções, né, e uma série de coisas foi dosada no sangue dessas crianças para ver se elas tinham infecções ou marcadores de infecções, ou tinham eumintos intestinais nas fezes e tal, e crianças que tinham alta carga de infecção e crianças com baixa carga de infecção. E vocês veem que os que tinham mais baixa carga tinham, né, maior prevalência de alergia. Depois, então, com asma, né, os sintomas de asma, não havia nenhuma associação, né, entre a carga de infecção e a prevalência de asma, né? Então, isso é mais uma documentação dessa dissociação da ideia da hipótese da higiene, quer dizer, realmente tem uma infecção, as infecções têm a ver com alergia, mas não tem a ver com asma, né? Então, a conclusão, né, que esse tipo de estudo nos leva, né, é que esses encontros dão suporte à ideia de que a hipótese da higiene está operando na América Latina, mas se expressa, né, ao componente de alergia, né? Não tem a ver com a asma, né, ou a prevalência de asma, né? A não ser, evidentemente, indiretamente, se você pensa que, eventualmente, alergia ou marcadores alérgicos podem ser um fator de risco posterior para a asma, mas não tem nenhuma grande vinculação, né, com a prevalência de asma.
Mais tarde, recentemente, nós publicamos um trabalho um pouco mais sofisticado no ponto de vista metodológico, que aí foi feito com um grupo de imunologistas, né, analisando uma série de parâmetros imunológicos, né, não sei se alguém aqui é familiar, mas medindo citoquinas sanguíneas e tal, né, por estimulação celular e tal, usando técnicas bastante sofisticadas de medição de alergia, e que esse estudo comprova, né, mais uma vez, né, essa ideia, né, de que realmente o mecanismo, né, proposto pelos imunologistas, né, em estudos às vezes menores do que o realizado aqui em outras populações, era de que esses mecanismos explicavam o processo de alergia, né, mas eles possivelmente são mecanismos independentes, né, da questão da asma, né? Então eu não vou entrar em detalhes, mas é mais ou menos o que esse estudo mostra. Nesse sentido, a gente começou a investigar, né, e dissociar, né, a asma não alérgica, né, o que é chamado na literatura de asma não atópica, né, da asma atópica, né. Há um problema metodológico, né, na investigação dessa questão, que é o seguinte: você tem uma mesma pessoa que ele é alérgico e ele é asmático, né? Você sabe que nem parte daquela asma não é pela alergia, mas você tem as duas coisas na mesma pessoa, né? Então você não dá para diferenciar se aquela asma é alérgica ou não. Mas você tem uma população que é asmática e que não tem marcadores de alergia, né? Então, com certeza, esse caso é uma asma não alérgica, né? Então, essa subpopulação de asma não atópica, né, ela pode ser diferenciada da população, né, e se vir para análises, né, que algumas dessas análises foram feitas, né, especificamente com o grupo de asma não atópica, já que a nossa grande questão científica, a partir dos primeiros achados, né, era de que a asma não era atópica, né, não era alérgica, né, então nós tínhamos que começar a investigar as asmas, o conceito de asma não atópica, que é um conceito pouco ainda, e até o momento, inclusive, é pouco desenvolvido na literatura científica, né, apesar de se ter uma ideia que existe uma asma atópica, mas de tal força teve o paradigma da asma alérgica, né, ou asma atópica, que todo o passado da investigação de asma foi muito relacionando a asma com alergia, né, ou asma como um mecanismo consequente de um processo alérgico, né. E a mudança desse paradigma é um dos grandes, né, mudanças recentes na investigação da asma, né. E como nós contribuímos com investigações nesse momento dessa mudança paradigmática, foi muito importante, né, o que nós tá nesse momento dos debates, né, e claro, nossos estudos contribuem para esclarecer essa dissociação, né. Então, uma primeira análise dos dados de Salvador, né, mostram que a gente tentou fazer um pouco de exploração, né, dos fatores que estariam mais associados, né, à asma, pegando as diversas hipóteses que existiam, e uma primeira análise mostra que alguns fatores ligados à pobreza, a condições de sujeira urbana, alguns tipos de infecção, tipo infecções respiratórias na infância, né, eles estão ligados ao aumento de asma não atópica, né. Então, a primeira coisa que a gente começa a pensar é de que, enquanto que os mecanismos de asma, de alergia, né, eles vão numa direção, né, ou seja, toda a ideia da hipótese da higiene é de que, com as melhorias e as transformações que sofre, né, as sociedades humanas vêm sofrendo em termos de melhorar suas condições de existência, leva ao aumento de alergia. E, possivelmente, algum desses fatores podem ser positivos ou negativos em termos da ocorrência efetiva da asma, em especial da asma não atópica, né, que passa a ser o nosso interesse central, né, a partir desse momento. Então, aqui é apenas mostrando alguns resultados, né, e reafirmando o título do artigo, né,
Mas a gente começa essa exploração genérica, né? Porque quando você está num processo de investigação e investigação epidemiológica, né, não é simples, porque você não pode repetir, né, como o pesquisador de laboratório, que rapidamente ele pode fazer um outro experimento, né? Dados epidemiológicos são complexos de serem coletados, né? Mas nós tínhamos, né, acumulado informações, e já nos nossos estudos originais, tinha grupos trabalhando com algumas outras hipóteses paralelas, tipo a dieta, tipo os fatores psicossociais. Então esses grupos começam a explorar, né, a questão desses fatores em relação à asma em geral e à asma não atópica em especial. Então, por exemplo, em relação às hipóteses dietéticas, né, ou nutricionais, né, existe uma hipótese de que o aumento de peso poderia ser um fator de risco, né, para asma. Então, existe um grupo, a Sheila Alvin, que é uma nutricionista, né, ela vem liderando uma linhagem de investigação explorando exatamente esses fatores de peso, né, ganho de peso e questões dietéticas na asma. Então, até o momento, a gente tem alguns achados interessantes. Por exemplo, o sobrepeso, né, aqui nessa coisa, né, que se vocês verem, o sobrepeso, né, ele é associado com a maior frequência de asma, né? Crianças que têm um maior peso, ou tem um sobrepeso, ou são obesos, né, eles têm uma prevalência de asma maior, né, mesmo em modelos controlados e ajustados, eles apresentam aqui uma prevalência de asma maior. É lógico que isso em si diz alguma coisa, mas, né, mais tarde a Sheila analisou, né, a questão do crescimento, né, crianças que cresciam mais rápidos ou cresciam menos rápido. Nós tínhamos, como essas crianças tinham sido acompanhadas desde muito pequenas, nós tínhamos medidas de peso dessas crianças por vários anos, né, e podíamos ver a velocidade de crescimento. Então ela mostra que crianças que cresceram mais lentamente, né, ou seja, que tiveram ganhos de pesos menores, né, no curso da sua vida, elas têm menos prevalência de asma, né? Ou seja, tem uma relação, né, que tem outras evidências na literatura, né, de que asma tem alguma coisa a ver com a composição corporal, né? Ganho de peso, obesidade e tal, tem a ver com, são marcadores, né, de risco para asma. Uma outra linhagem de investigação é sobre dieta, né? A dieta em epidemiologia é uma coisa muito difícil de investigar, né? A epidemiologia nutricional é uma epidemiologia muito complexa, né? Porque a exposição dietética é muito complicada, né? Você imaginar uma coisa, todas as pessoas se alimentam todos os dias com vários, né, tipos de alimentos, e você estudar isso como exposição, né, é uma das áreas mais difíceis de medir exposições, na área dietética. Mas o pessoal da epidemiologia nutricional tem desenvolvido uma série de instrumentos para estudar dieta, né? Existe uns questionários de frequência alimentar que são muito usados nesse campo de investigação e que foi aplicado nessa população. E o interessante, quer dizer, a principal conclusão até o momento que nós temos disso, isso aqui foi uma tese de doutorado dessa aluna aqui, ela é uma nutricionista, né? E uma das principais conclusões que ela tem, né, se vocês veem aqui, já existia na literatura sugestões, principalmente na literatura europeia, né, de que a alimentação mediterrânea, que é uma alimentação muito marítima, né, muito rica em componentes alimentares, peixes e outros alimentos vindos do mar, né, que a alimentação mediterrânea tinha um efeito protetor, né? Isso tem muita investigação, tem um grupo forte na Espanha que trabalha com isso, né? E eles têm bastante evidência de que a alimentação mediterrânea pode ser um fator protetor. O que Silvana acha, né, é de que aquelas crianças que tinham uma composição alimentar que incluía maior composição de alimentos do mar,
vocês veem, eles têm menos prevalência de sintomas de asma, né? Quer dizer, o risco de, isso aqui explica melhor nessa tabela, né? O risco de sintomas de asma, né, é menor nessas pessoas que têm, né, que se alimentam, ou crianças que o peixe e outras alimentações marinhas são uma parte maior da sua composição alimentar, né? E como na Bahia o tipo de alimentação é um pouco próximo da alimentação mediterrânea, né? Nós comemos uma alimentação que é muito baseada em frutos do mar e em alguns azeites, né? Tipo, que tem funções antioxidantes bastante fortes, né? Então isso alimentou a ideia, né, de que a nossa dieta é um pouco próxima à dieta mediterrânea, né? Então esse achado é um achado interessante, né, porque traz essa ideia de que talvez a nossa dieta possa ter algum efeito protetor, né, na gênese da asma, e em especial a asma não atópica. Então é mais ou menos, né, o que se conclui desse estudo, né? Bem, há uma outra linhagem de investigação que começa, né, com o estudo do Equador, né, e que a gente amplifica um pouco, né, e que vai ter consequências depois, né, como eu falei, aqui no Equador foi estudada uma série de vilas, né? Então, um dos estudantes equatorianos, ele, que é muito engenhoso, era um sociólogo bastante engenhoso e tal, ele começa a estudar essas vilas, né, e ele, com os dados que tinham coletados, ele começa a desenvolver inclusive tinha informações sobre dieta, ele começa a desenvolver indicadores, né, de desenvolvimento dessas vilas, tentando ver aquelas vilas que tinham maior grau de urbanização e menor grau de urbanização, né? Tendo em vista que uma das hipóteses, né, nessa geral, que está no fundo da hipótese da higiene, é de que os processos urbanos, em geral, levam a uma melhoria das condições de redução da higiene, mudanças de comportamento, mudanças dietéticas, mudanças, né? E que isso poderia, em parte, explicar, né, a distribuição da asma, né, entre as áreas urbanas e rurais. Aqui ele estuda apenas as vilas, né, e caracteriza essas vilas. Isso é um trabalho também, está publicado, né, quem tiver interesse, né. Ele usa uma série de indicadores, né, que eu não vou aqui entrar em detalhes, né, e, em resumo, o que ele mostra, né, eu acho que tem um resumo aqui, né, é que a prevalência de asma aumenta, né, com o nível de urbanização, né, nessas comunidades que ele denominou de transitional communities, né, e que fatores, né, associados com melhor nível socioeconômico e mudanças em direção a um estilo de vida mais urbano podem ser particularmente importantes, né. Então é um estudo muito micro, né, que na época nós não tínhamos pensado nisso, mas com a mesma base de dados, né, ele usou e classificou cada vila, e as vilas, elas são mais distantes, mais próximas de centros urbanos, então ela tem características próprias, apesar de aparentemente homogêneas, mas elas são relativamente heterogêneas, né. Então se vocês veem aqui esse dado, né, quer dizer, os indicadores, aqui é o grau de urbanização, e os indicadores, eles têm variações nítidas, né? Alguns desses indicadores, né, variações nítidas com o processo de urbanização e o processo e a frequência e a prevalência de asma na população. Então, isso trouxe um achado interessante, né, que dentro do contexto rural equatoriano, né, apesar da prevalência de asma ser em geral baixa, né, a de sintomas asmáticos ser em geral baixa, mas essa prevalência ela se crescia com o processo de urbanização. Bem, uma outra linhagem que, usando aí outra base de dados, né, eu mostrei no início, né, que
os estudos que mostram a alta prevalência de asma na América Latina. Isso é parte de um grande projeto internacional, que nós não participamos, chamado ISAC, né? O ISAC foi que padronizou metodologias para a investigação da asma, que fez os estudos internacionais da asma, e eles estudaram várias cidades, vários centros no Brasil e na América Latina. E nós propusemos a Sérgio Cunha, que era um pesquisador nosso, né, a ele analisar no ponto de vista, usando essas prevalência de asma por centros urbanos, para ver os fatores, né, que provocavam ou que se associavam, né, com prevalências mais altas ou mais baixas de asma, né? E Sérgio faz uma série de exercícios, né? Ele consegue, né, prevalências em várias cidades do Brasil, onde o ISAC tinha sido aplicado, né? E uma série de indicadores disponíveis em bases secundárias, né? E basicamente o que Sérgio, né, conclui, né, é que aqui são as análises, né, univariadas, multivariadas que ele faz, e se vocês verem aqui a conclusão, que a prevalência de asma nas áreas urbanas do Brasil, né, apareciam ser mais altas em cidade com maior pobreza e mais alto nível de desigualdade, né? Então, nesse momento, a gente começava a entender que ou consolidar a ideia de que a asma, né, e quando a gente fala em asma, apesar do ISAC não diferenciar asma atópica e não atópica, como nós já tínhamos evidência de que grande parte da asma não é atribuível à atopia, quer dizer, quando a gente usa asma em geral, a gente está falando muito mais de asma não atópica do que de asma atópica, né? E já, então, começa a consolidar a ideia de que a asma tinha relação com pobreza, né, que nós tínhamos mostrado nos dados em Salvador, né, e com desigualdade, né? Então, isso era uma coisa, né, que vai marcar aí investigações futuras, né, que aí entra o estudo que Gisele fez no mestrado dela, né, que ela ainda não publicou, mas está em processo de publicação, né, que ela aí, em vez de estudar só o Brasil, ela amplia para estudar toda a América Latina, né? Ela faz um grande estudo na América Latina, né? Usa alguns métodos um pouco mais avançados do que o Sérgio tinha usado, e você vê que os indicadores que ela usa, né, muitos tinham forte associação, né, com a prevalência de asma, né? E um dos achados de Gisele, bastante interessante, é que a desigualdade, o índice de Gini, que é um marcador de desigualdade, né, era um dos fatores que mais explicavam a prevalência de asma. Estou certo isso, Gisele? Então está certo, né? O índice de desigualdade era um dos maiores explicadores da asma. Então, rapaz, isso alimentou uma ideia de que a desigualdade, como é que ela se expressa? Se desigualdade explica a asma, como é que nós podíamos usar esse conceito, né, usando na nossa investigação empírica em Salvador, principalmente em Salvador, né, onde nós tínhamos dados chamados psicossociais, quer dizer, nós tínhamos uma série de pessoas com treinamento em psicologia, né, aplicaram instrumentos, né, variados, né, e nós começamos a testar essa hipótese psicossocial, né, num marco maior do que dos debates recentes sobre a desigualdade é que a desigualdade aumenta, né, ou tem alguns efeitos consequentes no cotidiano da vida das pessoas, né, e que podem ser, talvez, né, mensurados no plano das ideias, ou do plano dos chamados, né, marcadores psicossociais, e que esses marcadores psicossociais podiam estar associados com maior prevalência de asma, né? Então, um grupo, né, liderado por uma colega nossa, que é uma psiquiatra, né, a professora Darcy, né, elas vêm estudando bastante essa questão do contexto e fatores psicossociais em relação à asma, né, e mais recentemente Gisele se filiou a esse grupo, né, com a tese estudando especificamente um componente que é a discriminação, né? Ela está estudando os efeitos da discriminação, né, sobre a asma, mas não tem resultados ainda está no desenvolvimento do projeto. Então,
o que eu vou apresentar é o que nós temos até o momento, né, em que quer dizer, a ideia é de que alguns problemas, seja a nível individual, a nível do contexto, né, seja o contexto mais intrafamiliar e o contexto mais amplo, né, eles poderiam gerar, né, efeitos, né, sobre a prevalência e a ocorrência de asma, né? Então, essa é uma das linhagens de investigação que tem crescido no grupo bastante, se fortalecido, né, e tem alguns resultados interessantes. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, da mesma forma que a questão da epidemiologia nutricional, a epidemiologia psicossocial, né, ela é bastante complexa, né, porque ela tem, ela usa instrumentos, né, gerados na psicologia, né, mas não para aplicar a indivíduos, né, individuais, mas para extrair informações populacionais, né. E a aplicação desses instrumentos não são de maneira nenhuma simples, né? São instrumentos que exigem padronizações, exigem, né, uma série de esforços, né, na sua aplicação. E aqui está algum desses instrumentos, né, que foram aplicados em Salvador, né? Por exemplo, Child Behavioral Checklist, né? Não sei como traduzir em espanhol, né? É um estudo de comportamento infantil, né, em que ele permite você diferenciar comportamentos no sentido da internalização e da externalização, né. Isso é muito interessante, esse instrumento, porque ele permite essa diferenciação, né. Um outro foi aplicado às mães da criança, que era o SRQ-20, que é muito usado em epidemiologia psiquiátrica, né, que detecta desordens psiquiátricas menores, né, é um instrumento para você detectar problemas, né, psiquiátricos menores, não quer dizer que seja patologia, né, mas por isso é muito usado em epidemiologia psiquiátrica, né. Essa escala de conflitos, né, entre pais e criança, né, que mede um pouco o grau de violência intradomiciliar, principalmente a violência que a criança sofre, né, seja ela do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, dentro do domicílio, né, e uma percepção, um questionário de percepção da violência comunitária, né, que é uma coisa muito interessante, que é uma medição de como as famílias, e as mães principalmente, percebem, né, a violência no seu entorno, no entorno da sua, né, moradia, né? Então tenta capturar a forma que as pessoas percebem, né, o grau de violência no contexto em que elas vivem, né? Bem, e um questionário de suporte social, né, que também é uma questão muito hoje na epidemiologia social, é bastante usado esses instrumentos, né? E tem a ideia de que o suporte social, né, tem um efeito, quando positivo, né, ele tem um efeito positivo sobre uma série de questões de saúde, né, e vem sendo aplicado em diferentes campos da epidemiologia social, né, e foi aplicado aí. E ainda se usou um questionário de discriminação, né, que é exatamente o que Gisele está mais focando na análise dela, no estudo do doutorado dela, né. Então, há uma série de resultados, né, que vão na direção de mostrar, né, sempre que os fatores comportamentais, né, estão associados com um aumento de prevalência de asma, né, dos sintomas de asma, né, seja asmas em geral, seja asma não atópica em especial. Então, vocês veem, eu vou passar aqui alguns dos resultados, né, uma parte desses resultados estão publicados em revistas científicas, né? A apresentação vai ficar aí, quem quiser olhar essas apresentações, esses trabalhos estão disponíveis na literatura, né? No contexto familiar, você vê as crianças que sofrem mais violência, né, seja ela psicológica ou física, eles têm maior chance de ter asma, né, de apresentar sintomas de asma, né? Mães com problemas mentais mais frequentes também estão associados à frequência maior de asma, né?
e também o contexto social mais amplo, né? A percepção da violência comunitária se mostrou associado, né, com uma maior prevalência de asma, né? Bem, então, os encontros mais importantes desses estudos, né, mostram que os comportamentos, né, aumentam a asma, né, a violência intrafamiliar tem um efeito de aumentar, a doença mental materna tem efeito, né, a percepção de violência comunitária tem efeito, e o suporte social tem um efeito protetor, né, que isso tem uma vasta literatura sobre esse conceito. Repare, a ideia mais ampla é de que esses efeitos aqui estão no contexto das desigualdades latino-americanas, quer dizer, a nossa, né, contexto de pobreza e desigualdade, né, estão um pouco no fundo, né, dessas expressões, né, psicossociais, né, dos comportamentos humanos e familiares, né. O grupo tem explorado mais um pouco os mecanismos disso, né, e usando algumas técnicas, né, mais sofisticadas, analíticas, né, como, por exemplo, as equações estruturais, né, o modelo de equações estruturais, eles têm tentado explorar, né, como esses mecanismos ocorrem, né. Então, vocês veem que, por exemplo, alguns fatores psicossociais, eles atuam pela asma, não via alergia, enquanto que a alergia seja um fator de risco para a asma, ele não tem a ver com esses processos psicossociais. Ou seja, mais uma vez dissociando, né, as relações e as questões psicossociais e a alergia, né? Ele tem a ver com a asma, mas ele não está nos mecanismos, né, associados com alergia, mas sim associados com a asma, né? Isso tem sido importante porque vai consolidando, né, a ideia de que não só, né, existe uma causação e uma asma não atópica independente, né, como que alguns mecanismos supostamente causais, né, da asma possam estar, né, se vinculando à ocorrência da asma diretamente, sem passar pelo processo de alérgico, né. Então, só para resumir os achados, né, dos nossos investigações até o momento, né, que a despeito da alta prevalência de marcadores atópicos, né, em Salvador 30% das crianças têm atopia, no Equador em torno de 20%, né, a asma, os sintomas de asma na infância são primariamente não atópicos, ou seja, não são atribuídos à atopia, né, então essa é uma coisa importante. A baixa carga de infecções com bactérias, vírus ou parasitas, né, que é a ideia central da hipótese da higiene, aumentou a alergia e atopia, mas não teve efeito nos sintomas de asma, né? Então, esse é um outro achado importante, né, que faz a gente pensar, né, que vai acontecer na América Latina, à medida que as transformações e a gente melhore as condições de vida das nossas populações, vai ter um aumento de alergia, né? Quer dizer, isso já foi observado em outras partes do mundo, né? Então nós estamos numa direção de sermos mais alérgicos do que éramos antes, né? E isso, os pediatras que atuam hoje, né, no cotidiano e tal, você pode observar isso, né? Ou pelo menos eles relatam isso da sua experiência, uma maior frequência de sintomas alérgicos e de alergia, né, em seus pacientes, né? Possivelmente reflexo desse processo, né, que se captura claramente em investigações populacionais, né, ou seja, o grupo de população com menos exposto, né, que normalmente são aqueles que têm condições sociais também melhores, né, eles são ou menos protegidos no que diz respeito à alergia, né. Então, a nossa ideia é de que a hipótese da higiene funciona na América Latina, mas só no que concerne a alergia, não no que concerne a asma, né? E, além disso, tem mecanismos biológicos, né, ambientais e biológicos, né, que eu passei rapidamente, mas eu posso afirmar isso, que baixam, que
a baixa carga de infecções pode se explicar a maior frequência dos marcadores de atopia, né? No caso IgE e SPT, né? Tem possibilidade de você demonstrar isso empiricamente, né? Que essas associações têm solidez e têm razão de ser. Agora, em relação aos sintomas de asma, em especial ao não atópico, o que nós temos até o momento? Nós temos que pobreza, desigualdade, urbanização, sujeira ambiental, sobrepeso, dieta, fatores psicossociais, né, estresse psicossocial na infância, aumentam, né, os sintomas de asma. Quer dizer, nós temos um bocado de coisa e não temos nada, né? Quer dizer, nós voltamos um pouco à estaca zero, né? De que nós conseguimos dissociar o fator asma, nós decompusemos um pouco essa investigação, nós organizamos um pouco fatores que podem estar associados à ocorrência da asma, né? Todos esses fatores têm algum suporte na literatura, né? Tem outras evidências hoje que começam a sair em um local ou em outro de que esses fatores também, né, contribuem para maior ocorrência de asma em outras partes do mundo, né? Mas nós não temos nada ainda de concreto, né? Nós temos um tecido aí, uma trama, né, que nos deixa mais ou menos como iniciamos, né? Que era hipóteses genéricas, né, do processo de causação da asma, né? Por quê? Porque na nossa visão, quer dizer, a asma é realmente uma de determinação extremamente complexa, né? E como a investigação pura dos fatores de risco para asma não atópica é uma investigação ainda relativamente pobre na literatura, né? Quer dizer, nós, agora que a literatura, a ciência em geral que estuda a asma, está começando a decompor e a tentar entender a asma não atópica como uma entidade, né, importante no ponto de vista da saúde populacional, na dimensão populacional, e explorando os potenciais fatores que relacionam com a ocorrência de maior prevalência de asma atópica em regiões tipo América Latina ou outras áreas, outros grupos populacionais que têm prevalências mais altas, né? Então, é mais ou menos nesse ponto que a gente se encontra, né? Nós tivemos alguns avanços, né? E foi muito importante a gente diferenciar, né, a ideia de alergia e a ideia de asma, né? Mas nós agora estamos começando, na verdade, né? Esses encontros são encontros pontuais, né? Que precisam, evidentemente, se consolidar por outras evidências que nos leve a hipóteses ou resultados mais sólidos, né, dos nossos achados. A gente tem muito interesse hoje, o grupo em Salvador, de estudar os efeitos psicossociais, né? Tem um grupo muito bom trabalhando nisso, uma professora do nosso instituto, uma outra professora da universidade que é psicóloga, né? Duas estudantes de doutorado que são psicólogas, estão nessa linha de investigação. Então é uma área que nós estamos bastante estudando isso com bastante afinco, né? Mas queremos explorar também fatores, né, outros, né, de exposição. Então, no momento, o que o grupo tem, né, no sentido de continuar suas investigações? Algumas análises que ainda não foram feitas, né, desses dados, que na medida em que novas hipóteses são elaboradas, você abre novas potencialidades de análise e de estudo, né? Mas no Equador, nós estamos envolvidos numa coorte de nascimento, né? É uma coorte de 2.500 crianças, mais ou menos, que estão sendo seguidos, né, já há algum tempo. Hoje elas já alcançam 5 anos, né? E que elas vão ser investigadas, estão sendo inclusive investigadas para questões de alergia, asma e tal, para a gente entender um pouco mais a gênese desse processo no contexto rural do Equador. Isso é uma coorte rural, né, que está sendo, né, em processo de seguimento. Ela está situada aqui numa região, né, dentro incrustada numa área razoavelmente restrita do Equador, mas
é uma população rural, né? Não é na área originalmente que nós estudamos, que é um pouco mais a norte, mas é próximo dessa região, né? Na mesma província, né, que é a província de Esmeralda, onde essa coorte está sendo desenvolvida, né? Isso aqui já tem uma publicação desse estudo mostrando a metodologia e as características dessa coorte, né, que foi recentemente publicado, né? E nós em Salvador estamos continuando seguindo a população, né? Nós vamos fazer agora, esse ano, um novo inquérito, né, para seguir a coorte de Salvador, que a gente espera que nos traga um pouco mais de luz sobre algumas questões e algumas das hipóteses que foi elaborado anteriormente. E recentemente, quem tiver também interesse, aí nós publicamos, o grupo publicou um certo resumo, né, dos esforços feitos até o momento, né, que sumariza um pouco alguns aspectos da minha palestra aqui, do que eu falei aqui, né, sobre os principais achados, né, e em que ponto nós nos encontramos nesse momento. Então, era isso que eu queria apresentar. Obrigado. Yo quería preguntar si, dado los múltiples mecanismos y factores que están involucrados en el desarrollo del asma, no sé si, digamos, el equipo de investigación ya pensó o hay alguna posibilidad metodológica de ver en qué medida estos factores que fueron analizados por separado contribuyen con la enfermedad. Si es posible ver si algún factor tiene más peso que otros en el desarrollo de la enfermedad, o si es posible que haya alguna interacción entre esos factores que están interactuando. Nós estamos com essa ideia, né? Tem alguns problemas para analisar isso, porque você sabe que um problema em análise, né, é o tamanho das amostras, né? Claro, quando você faz análises com muitos fatores, você tem limites, né, às vezes importantes de verificar esse tipo de questão. Outros são modelos que possam ser mais, né, interativos. Por exemplo, o que nossa ideia foi sempre trabalhar com a ideia de que nós precisamos, como grupo de investigação, foi importante para a gente, né, explorar diversas linhagens de investigação, né? Nós não tínhamos, porque a tradição da investigação é: se eu sou psicólogo, eu vou analisar os fatores psicossociais, né? Se eu sou nutricionista, eu vou utilizar fatores dietéticos e vou tentar provar os fatores dietéticos. Quer dizer, nós ampliamos, nós fizemos uma incursão mais geral sobre a asma, mas usando sempre métodos científicos razoavelmente sólidos, né? E tentando publicar todos esses resultados, né? Para você ter ideia, o grupo já publicou mais de 50 artigos, né? O que eu apresentei aqui está sumarizado em uns 50 artigos científicos, né, em jornais de alto impacto, em jornais especializados, né, e nas várias áreas, né, artigos de nutrição, em revista de nutrição, estudos do psicossocial, em revistas de medicina psicossomática ou de epidemiologia psiquiátrica e coisas assim, né. Então nós temos publicado uma quantidade grande desse material já, nessa tentativa de se firmar e mostrar que nós usamos métodos razoavelmente sólidos, né? Agora, uma ideia sempre, e se você olha para os modelos originais, das publicações originais, é unificar essas explicações, né? Quer dizer, como nós estamos entendendo que a asma é multifatorial, possivelmente não há uma causa da asma, né? Uma causa única da asma, né? Então isso já, pelo menos, é minha ideia de que não há uma forma de dizer, né, isso é a causa da asma. Como outras doenças que às vezes você tem, pelo menos uma causa que é dominante no processo. Então, uma das ideias é essa, né? Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque vai precisar de modelos mais complexos de análise, né? Então, mais recentemente, o grupo está se familiarizando com esse método de precauções estruturais, tipo, né, que não são métodos simples, né, de obter resultados, de interpretar resultados. Uma das estatísticas do grupo, que é a Leila, né,
ela tem se especializado muito nessa área de equações estruturais, ela é uma estatística bastante bem formada, ela tem doutorado, pós-doutorado e tal, e uma das áreas de estudo delas, acadêmicos, é na área das equações estruturais. Então ela tem dado muito suporte ao grupo nessa coisa. Tem um outro estatístico que também colabora bastante com o grupo, que é o Bernhard Gesser, né, que é um austríaco, um estatístico austríaco, que foi visitante no nosso grupo por um tempo, que ele tem também uma formação grande em modelos complexos, em modelos multivariados complexos. Então, o que nós estamos a tentar, em algum momento, começar a agregar essas informações. Por exemplo, se vocês forem ver, os dados psicossociais foi apresentado em vários estudos diferentes, né? Agora, o que o grupo está tentando é unificar a explicação psicossocial, quer dizer, para ver como vários desses fatores interagem e né? Quer dizer, estabelecer modelos causais mais complexos. Né? Se você introduzir aí, quer dizer, são modelos gigantescos e nossas amostras são limitadas em termos de coisa. Então, a gente está tentando agora juntar por blocos, né, de campos, né, para ver se a gente consegue nos aproximar mais dessas coisas. Seu estudo de discriminação vai ser importante para trazer um novo elemento no processo, né, causal dos efeitos psicossociais e desigualdade, né, para dar mais solidez, mais coisa a essa explicação e dar mais vinculação da explicação psicossocial com as questões estruturais, né, da desigualdade. Mas a junção disso é sempre uma ideia, mas a gente está sendo lento, porque você não faz rapidamente, né? Então nós temos agora a coleta de dados em Salvador, que vai ter dados longitudinais para o estudo de Salvador, né? A coorte do Equador pode ser uma fonte também de algumas, né, para nós explorarmos algumas das questões, né? Então ele está um pouco, né, indo, né, com solidez para poder, evidentemente, se a gente tivesse uma amostra imensa, né, o que não é tão fácil, porque a coleta desses dados, né, e todos esses dados foram coletados, a amostra lá na nossa coorte em torno de 1.400 crianças, né, o que é uma população razoável para o nível de coleta de dados que foi feita, né. Se a amostra fosse muito grande, a gente não teria recursos e meios para fazer o que a gente... Mas, por outro lado, amostras menores, o fato de ser uma amostra grande para algumas coisas, ela é pequena para outras coisas, né? Então, a gente está tendo muito cuidado para explorar. A gente quer ver se acha associações mais fortes agora com os dados longitudinais, por exemplo, certo? Porque nós vamos ter uma mudança de status, né, em uma série de parâmetros, né, que o acompanhamento longitudinal vai trazer, e a gente espera que isso seja uma fonte importante de informação, né? E claro, e num momento que, e paulatinamente, a gente aplicando, né, modelos mais complexos, né, e testando hipóteses mais complexas que envolvam múltiplos fatores, né, fatores ambientais, sociais, comportamentais e tal, mas isso a gente está explorando devagar para não adianta fazer uma coisa que não tenha solidez e clareza, né, para hipóteses bem definidas para ser feito, né. Esse não é a gente quer fazer. Claro que se você for ver, a gente quer uma explicação logo, né, lógico, um grande modelo da explicativo, né, mas a gente está usando uma estratégia de decompor mesmo a investigação, né, em várias áreas, porque tem uma vantagem em termos acadêmicos, né, que você tem um núcleo de pessoas fazendo coisas bastante aparentemente diferentes, mas a questão de investigação central é a mesma, né? Então isso raramente você tem grupo de investigação fazendo isso, né? Então todo mundo teve que aprender sobre alergia, asma atópica, isso todo mundo já está, né, cristalizado, todo mundo, os psicólogos sabem o que é isso, os imunologistas sabem o que é isso, os nutricionistas sabem o que é isso, então todo mundo sabe claramente o que é, quer dizer, os desfechos
que nós estamos estudando são os mesmos, né? Alguns métodos nós partilhamos, né? Métodos de mensuração de exposições e tal são partilhados por todos, né? Porque todo mundo tem que fazer controle de confusão, confounds e tal, então essa parte também é partilhada, né? Agora, os métodos específicos, esse aqui né? Não são métodos simples, né? Para qualquer pessoa dominar toda aquela cadeia, por exemplo, de medidas psicossociais ou de um questionário dietético, né? E analisar um questionário dietético, né? Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com uma dessas áreas, mas são áreas imensamente complexas, né? Porque a medida da exposição é complexa, né? Exige toda uma especialidade, né? Para você conhecer o instrumento, interpretar o instrumento, né? Utilizar o instrumento, interpretar os resultados, validar o instrumento, enfim, quer dizer, tem uma série de características que precisa tempo e maturação, né? Mas o mais interessante é essa convergência, né? Que nós estamos, né, do grupo está trabalhando com coisas similar, então tem um núcleo de coisas que são comuns, né? Que o grupo partilha, né? Mas infelizmente tem essas especializações que é preciso respeitar, né? E só dá para fazer dessa forma, com especialistas trabalhando. E tem as outras questões, né, prática do processo acadêmico, que lógico que os investigadores, e você estando na investigação, você quer publicar seus resultados, né? Você tem que fazer seus trabalhos e tal. Isso abre espaço para que trabalhos sejam feitos, porque, por exemplo, uma investigação somente dos fatores psicossociais poderia ter sido feita, né? Quer dizer, se alguém estudasse tudo que foi feito aí, poderia se concentrar só na hipótese psicossocial, né? Então, ou na hipótese nutricional, né? Então, isso é importante que cada grupo se sinta fortalecido, porque o uso desses métodos também não é tão corriqueiro, mesmo para quem, né, é do campo específico, né? Isso exige expertise, exige tempo, exige maturação, né, para se tornar apto, né, ou capaz de entender profundamente desses métodos, dessas medidas, né? Então isso abre essas oportunidades né, da criação de grupos e da formação de um grupo de pesquisa, né, em torno de questões centrais, que nós temos que partilhar questões centrais e testar hipóteses centrais. Por exemplo, há uma série de investigações na literatura, né, sobre as relações psique-imunidade, né? Existe uma psicoimunologia, né, que hoje é uma área importantíssima na investigação científica, né, de que efeitos psíquicos podem influenciar na imunologia, né? Tem fatos comuns, a redução da resistência, por exemplo, né? Você, em momentos de estresse ou vivendo estresse, é frequente o indivíduo ter mais infecções, ter mais, né, mostrando efeitos imunológicos, né, potencialmente imunológicos do estresse. Então, por exemplo, esse modelo de estudo, né, como nós temos uma série de marcadores psicossociais, uma série de marcadores imunológicos, né, isso tem conversas entre os imunologistas e os psicólogos de explorar essas questões, né. Então, isso abre também novas oportunidades investigativas, né, derivadas desse estudo original, né, que podem ser novas linhagens de investigação, né, e que podem enriquecer mais, né, o conhecimento em paralelo à questão central ou complementar a questão central, né. Quer dizer, a gente não quis estudar asma somente para estudar asma como um fim em si próprio, mas ao esclarecer o processo da asma, enriquecer um grupo de investigação, né, que pudesse interagir, um grupo multidisciplinar, um grupo com formação diversificada, né, mas trabalhando numa questão central, né, e com isso abrindo possibilidades de questões ou novas questões possam surgir desse próprio processo de interação.